As tarifas do Trump talvez sejam um dos fenômenos menos entendidos de toda a história. E o meu objetivo aqui não é defender ou atacar, dizer que está certo ou errado, eu vou deixar isso para outros canais, mas o que eu quero é descrever a mecânica monetária sobre o que exatamente acontece com o dinheiro quando você tem uma tarifa ou impostos específicos e talvez seja bem diferente do que você esteja acostumado. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar por essa notícia que saiu agora recentemente mostrando, sugerindo que a quantidade de arrecadação que foi feita pelas tarifas implementadas ali até agora pelo Trump explodiu e chegou a 22 bilhões de dólares. Ou seja, alguns vão poder dizer que não, aumentou bastante, né? Então você tem ali uma movimentação muito grande e isso significa que o plano do Trump estaria dando certo. Outros vão dizer que não, na verdade isso é uma coisa temporária, porque ninguém consegue suportar esse tipo de preços e isso foi o pico, então não uma tendência. Então só o tempo vai dizer quem está certo nesse movimento. Só que essa subida aqui claramente mostra que houve tarifas que foram pagas, né? Então houve uma certa arrecadação, mas o que acontece com ela? Na verdade é bem diferente do que a gente imagina, mas para isso é importante você entender a dinâmica de como funciona o pagamento de impostos, porque as próprias tarifas têm uma mecânica bem parecida com os próprios impostos. Então quando você paga impostos nos Estados Unidos ou você adiciona uma tarifa ou algo, né, oneroso, que é uma cobrança ali da parte governamental, onde você tem um recolhimento, né, uma retenção, esse dinheiro, em princípio, vai para um local chamado de TGA, que a gente chama de Treasury General Account. Então, se eu fosse traduzir da melhor forma possível, ele seria a conta corrente do Tesouro. E o Tesouro americano, que é hoje, né, presidido ali pelo Scott Bessent, no governo, é a entidade que está todo o foco no momento, né, mais do que o Fed, porque você tem toda a discussão sobre os gastos fiscais, etc., o que está acontecendo, e é essa entidade que também emite a dívida americana, né, que são os famosos bonds, que eu falo nesse podcast. Então, essa conta aqui seria como se fosse a conta corrente deles, como se eles tivessem uma conta em um banco. Eles até têm, né, essa é uma conta com o próprio Fed, só que é preciso entender a dica. Na verdade, eu coloquei essa capa aqui, não foi à toa. Então, você, ao pagar impostos, você, na verdade, está destruindo dinheiro. Porque é importante você entender que, mesmo que você não concorde com o que a gente chama de MMT, né? MMT, a Monetary Money Theory, que dá ali muito mais foco no dinheiro, tendo como sua origem o próprio governo, ao fazer o gasto, ele é a melhor forma de você entender realmente essa mecânica. Por quê? Porque a impressão que nós temos normalmente é que todo o dinheiro do governo ele precisa vir dessa conta, porque se você não tem dinheiro nessa corrente, e aliás o saldo está caindo, já vou entrar nesse assunto, você entra no shutdown, você não consegue gastar. Só que isso não é assim que a mecânica monetária funciona. O TGA é nada mais, nada menos uma contabilidade de fatos já ocorridos. E o que significa isso? O dinheiro ele tem a sua origem dentro dos Estados Unidos a partir do gasto público. Você não tem que ter uma arrecadação prévia para o governo gastar. Primeiro o governo gasta, depois ele arrecada. E isso é uma coisa completamente maluca se você parar para pensar, porque pelo pensamento da escola austríaca, você primeiro precisaria ter uma arrecadação para depois te dar ali a possibilidade de você gastar, porque nesse pensamento você trata o governo como se fosse uma empresa, como se fosse uma família, como se fosse eu e você. A gente não pode gastar um dinheiro que nós não temos, nós precisamos primeiro trabalhar por ele para poder gastar. Só que, infelizmente, né, ou felizmente, dependendo da sua linha de raciocínio, não é assim que a mecânica monetária funciona. Isso cria uma confusão gigantesca na cabeça das pessoas. Inclusive, antes da gente continuar,
eu tenho uma série de pessoas que gostam dos assuntos que eu falo, só que não sabem bem o que fazer sobre isso, né? Como é que eu vou proteger meus investimentos diante de um cenário como esse? E aqui, nos links na descrição abaixo, você vai poder falar com a nossa equipe de assessores, que pode fazer uma revisão gratuita dos seus investimentos, mas também aqui eu tenho em mais detalhes, eu posso falar em mais detalhes sobre o sistema monetário global no meu Substack, que está aqui, né, onde eu acabei de lançar um novo capítulo falando sobre o mito de 1971, que acho que ficou muito legal, espero que você possa gostar bastante, e falando do sistema euro-dólar e também de como eu faço os meus próprios investimentos. Então esse aqui acho que é a parte mais completa que você possa ir digerindo aos poucos vários dos mitos que nós temos em relação a todo o sistema monetário, e aí você pode se inscrever gratuitamente aqui nos links abaixo também, ok? Então voltando aqui ao nosso assunto, quando você tem a conta corrente do TGA, então voltando aqui para ela, nesse exato momento você percebe que ela está caindo, então estamos ali um pouco abaixo ali dos 400 bilhões de dólares, então esse é o saldo. E essa conta está caindo justamente porque nós temos toda a discussão em relação ao teto da dívida americana, né? Então, nesse momento, esse saldo é o que está pagando todas as despesas governamentais e, claro, é totalmente insustentável porque você não pode emitir dívida, então você está aguardando toda essa situação ocorrer. E essa subida de antes foi justamente a arrecadação de impostos de renda que acontece em abril aqui nos Estados Unidos. Então ele deu essa subida e os 22 bilhões de dólares que foram arrecadados, né, nessas tarifas aqui, que a gente chama de tariff receipts, elas, em princípio, entram nessa contabilidade aqui. Ou seja, em princípio deveria fazer isso para cima, mas depende da quantidade, depende da velocidade dos gastos públicos. Então, provavelmente, isso aqui pode ser que nem apareça direito. Eu vou esperar a atualização, porque ele só atualiza todas as quartas-feiras, para ver um pouco do impacto que isso tem. Só que pode ser que ele esteja completamente ido se os gastos forem maiores. Talvez ele só reduza a velocidade na qual essa queda vertiginosa está acontecendo. Inclusive, uma das previsões é que em agosto isso acabe, caso não tenha uma certa negociação, inclusive motivo da pressa do Trump em fazer isso antes do 4 de julho, com aquele One Big Beautiful Bill que está passando no Congresso, né? Já passou no Congresso, está no Senado e tal, e tem toda uma discussão que pode ser que aconteça. Mas voltando ao nosso assunto da mecânica monetária, o que eu quero que você entenda, gente, isso daqui simplesmente é um retrato de todos os gastos que foram feitos pelo governo versus todas as arrecadações. Então, se você tem duas formas de pensar, porque tecnicamente dinheiro não existe, dinheiro nada mais é do que mensagens eletrônicas de intercomunicação bancária. Então, uma forma é você pensar a seguinte coisa: olha, todo o dinheiro que é arrecadado e vai para essa conta, ele desaparece da economia, ele pode ir para essa conta, mas o DA nem faz parte daquele famoso M2 que todo mundo fala, né, que é a famosa impressão de dinheiro, entre aspas, da criação de mais moeda na economia, porque isso aqui não é o ramo privado. O M2, ele só leva em consideração os depósitos privados. Então, quando ele entra na conta aqui, ele sai da economia. Então, tecnicamente, você está destruindo dinheiro, você está fazendo com que esses 22 bilhões, eles saiam de circulação. E muitos têm o pensamento de que nós estamos financiando o governo com os impostos, é o que está pagando pelas estradas, pela infraestrutura. Mas não é assim que a mecânica monetária funciona, porque primeiro o governo gasta, gerando mais moeda, de uma forma unilateral, né, sem ser o empréstimo que exigiria um juro, ele vai de uma vez e não volta por uma decisão do Congresso, né, algo autorizado ali no orçamento, entre aspas, e depois no pagamento de impostos você tem uma redução da inflação monetária, fazendo com que você tire dinheiro de circulação da economia real e queime ele. E isso faz com que essa conta, entre aspas, aumente, mas essa conta não existe, não existem dólares aqui. Agora, existe uma legislação, que é o que criou, né, o debt ceiling, o teto da dívida americana, para dar a impressão de que o governo, na verdade, trabalharia como se fosse uma família, como se fosse uma empresa que tenha que gerar lucros, mas por definição
isso não consegue acontecer, porque você primeiro precisa gerar o dinheiro a partir do governo para depois ele estar em circulação em alguma coisa. Mesmo até os bancos, eles hoje criam muito mais dinheiro do que o próprio Tesouro, inclusive no eurodólar fora dos Estados Unidos. Mas essa é a confusão que você tem, que é a grande bandeira que o pessoal do MMT fala, e isso, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com comigo defendendo, né, o MMT, só que ele descreve exatamente como que acontece. Inclusive isso aqui se trata da famosa impressora, das famosas 14 impressoras, não sei se você lembra, né, do Elon Musk, quando ele foi ao Tesouro visitar, entendeu como que acontece um gasto onde o Tesouro dá uma ordem para o Fed autorizar o pagamento numa conta bancária. Então, digamos que ele autoriza ali um pagamento específico de $1 milhão, ele é creditado na conta do JP Morgan. Mas como é que é creditado? É literalmente um número criado do além, que a partir de agora faz parte do balanço bancário, porque foi autorizado pela única autoridade que pode fazer isso, que é o governo americano, né? Do Tesouro, o Fed executa e aí você tem o crédito dessa conta. E a partir daí, o TGA desce, mas o TGA ele só está vendo o que acontece depois. É por isso que é o contrário, você percebe? Então não é assim, eu olho o saldo na conta corrente para ver se eu tenho e a partir dali eu decido os gastos. Primeiro você gasta e depois você faz a cobrança de impostos e arrecada e aí você queima aquele dinheiro, porque você criou uma inflação monetária inicialmente com o gasto e os impostos acabam servindo de uma ferramenta de controle de inflação monetária e nada mais, retirando esse dinheiro da economia, o que é bastante... É um contrassenso, né, pela escola austríaca. Então, essas tarifas aqui, você pode ver, não, os Estados Unidos estão enchendo o bolso aqui. Na verdade, nada mais é do que uma destruição de $22 bilhões que poderiam circular para outros lugares e que agora não vão mais circular, criando uma força deflacionária. Porém, $22 bilhões em relação aos gastos governamentais americanos, principalmente quando você entra naquele US Debt Clock, né, posso até tentar entrar aqui, não sei se eu tenho tempo aqui, mas você vê que não dá nem para o cheiro. Então é uma questão simplesmente ali de ver o que vai acontecer a partir de agora, principalmente quando você tem toda a parte geopolítica, de tentar levar a indústria de novo para os Estados Unidos, aí já se entra no mérito das políticas em si, mas o que eu queria hoje nesse capítulo era trazer um pouco diferente, que não se fala muito sobre a real mecânica monetária, sobre o que realmente acontece com o dinheiro, e ele funciona de uma forma muito diferente do que a maioria de nós imagina.